Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 113 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Alex, já sabes como é que eu estou porque é a semana da Liga dos Campeões, portanto tu já me conheces. E Liga Europa! E de Liga Europa, naturalmente, ou seja, a semana de competições europeias. Exatamente. E nós, nestas semanas, quer queiramos, quer não, começamos a semana logo mais contentes, mais entusiasmados com o futebol, não só com o que passou, e vamos falar sobre isso também, mas com o que aí vem, e fazemos sempre essas previsões mais ou menos audazes, tal como vocês, que mais uma semana, Alex, Fantástico. a fazerem previsões e a terem respostas muito audazes aqui no chat do YouTube. Exatamente, tão audaz que tivemos o comentário do 27 Diogo, obrigado por este comentário, Já a dizer que o teu sócio é o Tijani Reinders. É a barba, é o cabelo, eu percebo. Quem me dera jogar tanto como o Tijani Reinders, isso eu gostava. Mas olha, obrigado por isso. O Tijani Reinders considero que é um jogador bonito, apresentável e é craque. E portanto, se eu fosse craque como ele, não me importava nada, ainda por cima num clube gigantesco como é o AC Milan. Exatamente, portanto, ao lado de João Félix, Rafael Leão. De Leão, agora de Santi Jiménez, uma série de jogadores muito bons e com Sérgio Conceição na equipa. Uma Alex, excelente semana para o Milan, que vários oponentes perderam pontos, Lazio, o Inter, perdeu com as Juventus, mas já vamos falar disso mais à frente. Já agora vão renovar, porque falámos em Reinders, em princípio está muito bem acertadas, encaminhadas essas renovações com Mike Maignan e com Tijani Reinders. O Alex acha que com o Theo Hernandes o caso não será assim tão contrato até favorável, 2026. o contrato está quase, mas vamos discorrer um bocadinho sobre isto e muito mais alguma coisa. Já agora deixa-me dizer, porque temos feito sempre isso, quando há malta que comenta pela primeira vez, nós precisamos sempre dar aqui o destaque. Muita gente a confirmar que na passadeira nos ouve. É verdade. Temos motivação no ginásio. Temos malta que quando está no ginásio motiva-se a ouvir o Pre-Bet Show. Portanto, acho isso também excelente. E eu ia dizer aqui do João Pinto Santos, que comentou: vejo sempre, mas vou comentar a primeira vez porque vocês merecem. Olha, obrigado, João. Tradição continua. E nós merecemos, como tu comentaste também, merecemos dizer aqui o teu comentário. Portanto, deixa um desafio, ele deixou um desafio, não fazemos hoje, mas fica prometido que faremos mais lá para a frente. Sim. Que é criarmos um 11 com jogadores da Primeira Liga Portuguesa, mas sem repetir os clubes. Como já fizemos, lembras-te, há uns bons meses. Portanto, bom desafio, João. Obrigado por teres comentado e obrigado por estares aí desse lado. Obrigado a todos vocês, naturalmente. Tem sido fantástico, Pedro. Continuem, e 5 estrelas no Spotify é sempre muito agradecido, porque sim, só os ouvintes é que podem fazer isso. Ora não bem, é, Pedro? sem dúvida. Alex, sei que temos aqui um momento, naturalmente, antes de entrarmos aqui no habitual rescaldo da semana dos três grandes, e também vamos fazer previsões europeias. É com imensa mágoa. É incontornável, isto, exatamente, é incontornável. Faleceu o Sr. Pinto Costa, uma pessoa que conseguiu fazer do impossível possível e que a sua causa maior foi sempre o Futebol Clube do Porto. Por isso foram 42 anos de história em que se tornou o presidente mais titulado na história do futebol. Do mundo. É surreal. 2.585 troféus em todas as modalidades pelo Futebol Clube do Porto. Todas, exatamente. Vencer a Liga dos Campeões em 2 eras diferentes. Vencer 2 Ligas Europas. São 7 títulos internacionais. Por isso eu queria dar este momento ao Sr. Pinto Costa, porque desde que eu vejo futebol em Portugal nunca houve esta falta. Exatamente, que tinhas a figura Pinto Costa. É com ele, que antes de ser presidente, já tinha exercido outras funções de dirigência noutras modalidades do clube, do Porto, do Futebol Clube do Porto, e portanto acho que também é de bom trato eu e o Alex darmos aqui o abraço. Temos muitos portistas a ver o Pre-Bet Show também. Exato. E portanto aqui vai o nosso abraço do Pre-Bet Show, portistas, para vocês, pela perda de Jorge Nuno Pinto. E um dado estatístico para mim mostra muito a cultura que Pinto Costa criou nestes 42 anos. Em 2105 jogos no Futebol Clube do Porto, o Porto só perdeu 298, ok? Podem dizer, mas ele é o presidente, não faz as táticas, não está em campo. Em quase 2.000 jogos o Porto não perdeu. Exatamente, mas a cultura estava lá, esta cultura de vencer e a garra de vencer, e é por isto que o Porto só perdeu 298 jogos em 42 anos de futebol com o Pinto Costa. Olha, Alex, e não perdeu este fim de semana. Ganhou. Verdade. Portanto, o Porto ganhou em Faro contra o Farense, num jogo, Alex, e isto é que é interessante agora percebermos também. É sempre bom e entusiasmante para nós comentarmos quando há treinadores novos. Exato. Porquê? Porque dão-nos aqui algum entusiasmo para nós percebermos, ok, mas o que é que ele quer com isto e quando muda isto daqui para ali, o que é que pretende, como é que vai funcionar daqui para a frente. E Martin Anselmi e Alex, neste jogo entre a eliminatória com a Roma, fez muitas alterações. Eu acho, tenho esta opinião, por dois motivos de razão. E lanço para ti. Uma, porque ele de facto está na sua pré-época. Martin Anselmi está a ver ainda o que é que pode fazer, tendo em conta as dinâmicas que ele quer implementar neste novo sistema tático, com os jogadores que têm à disposição. E ainda não perdeu. Isso tem de ser dito. E vamos ver o que é que o Ruben está a fazer no United. Vamos falar mais à frente do episódio. Vamos mais à frente da Ruben Amorim, exatamente. Tem perdido. E Martin Anselmi até agora ainda não perdeu. E com jogos complicados. Exato, com o Sporting. A deslocação a Vila do Conde. Em casa, com o Sporting. O jogo o clássico com o Sporting. O jogo com o Roma em casa. Vai agora ao Olímpico. Também já lá vamos. Portanto,
Essa é a primeira ordem de razão. Acho que ele está nessa pré-época, o Anselmi está a ver onde é que pode adequar melhor os jogadores que estão nesta posição. Concordo. E a segunda ordem de razão é que eu acho que ele encara esta eliminatória com a Roma com muita seriedade e com grandes hipóteses de passar. Nós aqui previmos que o Porto ia passar. Acredito O Porto que sim. empatou em casa, mas continuamos a acreditar que sim. Eu acho que o continuo a Anselmi acreditar. também, porque se não acreditasse, não tinha operado a rotação que operou no fim de semana. E eu acredito que a solução para a vitória frente à Roma é vermos o que ainda não foi feito. E é Maravilha. natural. Martín Anselmi acabou de chegar. Já cantava a Os vergonha, jogadores- vamos fazer o que ainda não foi feito. Exato, e os jogadores ainda estão a assimilar estas ideias e eu acredito que existe frustração em alguns jogadores não entenderem os posicionamentos exatos que Martín Anselmi Eles quer querem em campo. fazer, mas ainda não há essa simbiose completa. também acho. Exatamente, uma coisa que para mim é muito notória é a distância que o ponta de lança, o Samu, está da baliza. Obviamente, Samu irá marcar mais golos se estiver mais próximo da Se o baliza. jogo já chegar lá, Exatamente. já bem feito, bem tricotado, para depois ele finalizar. Exatamente, por isso eu acho que o Martín Anselmi está a descobrir o seu plantel, está a descobrir os pontos fortes, os pontos fracos e irá haver resoluções até ao final da época. O Porto está a aprender e eu vou dizer, eu ainda acredito que iremos ver um Porto muito mais forte esta época. Ainda esta Porque- época? Sim, porque o Porto acaba por estar 6 Também acho. pontos do Sporting e estava a 8 o fim de semana passado. Por isso, na cabeça de Anselmi, ele disse: nós vamos de 3 jogos sem perder para agora 4 jogos sem perder e com uma vitória no último jogo. É o modo de pensar, é a perspectiva. Eu acho que Martín Anselmi consegue inspirar este plantel jovem do Porto e trazer novas ideias de jogo e inspirar o plantel. E ele Por isso eu próprio- acredito muito nisto. E eu próprio durante o jogo, falavas dessa questão dos jogadores, de percebermos isso. Quem Sim. vê os jogos percebe que ainda não estão confortáveis. Está sempre a falar com os jogadores, Era isso que eu ia vai dizer. para aqui, vai é que para ele ali, vai durante para o jogo chama muitas vezes, até individualmente, os jogadores para corrigir posicionamentos, para eles para chegarem o mais perto possível, de forma mais rápida possível, Exato. aonde ele quer. Não é por acaso que o Alan Varela está no banco. Obviamente, Alan Varela está no melhor meio campo do Porto. Mas para a aprendizagem, é bom Alan Varela talvez ver essa perspectiva do Martín Anselmi Não do tinha que ele pensado quer. nisso, mas és capaz de não estar errado nisso. Porque com a És capaz de não Roma estar tem de errado ser nisso. titular, Alan Varela. E acho que vai ser titular. E acho que vai ser Exatamente. E titular. Rodrigo Moura também tem de ser titular. Há muita Olha, gente que não o diz, mas tem de ser. Não, concordo Com o contigo. melhor Porto é com o Rodrigo. Com o também. Rodrigo Moura. Já temos visto isso. Um Porto mais criativo e a definir melhor no último terço Sim, é com sim. o Rodrigo Moura. Exato. Eu acho que há aqui um desafio interessante para Martín Anselmi na transposição daquilo que é o desafio Farense para aquilo que é o desafio Roma, Sim. que são obviamente níveis de exigência completamente Completamente, diferentes, sim. não desmerecendo o Farense, mas merecendo aquilo que é o Clube Roma e a equipa Roma, que é nestas trocas que ele operou, o Martín Anselmi, por exemplo, eu acho que, e eu sei que tu não concordas comigo nisto, mas é um tema interessante para debatermos, eu acho que o PP em alguns jogos da Liga Portuguesa, por exemplo, com o João Mário que não está num bom momento de forma, com o Martim Fernandes lesionado, pode ser interessante em jogos em que o Porto vai dominar muito, Como vimos com o Galena jogar à esquerda. como já vimos com o Galeno à esquerda, mas que tinha outras rotinas. Sim, sim, é verdade. Mas acho que o PP pode fazer isso. Já tinha feito antes, noutro sistema tático. Foi convocado pelo Brasil para jogar a Na altura lateral a jogar a também. lateral direito, exatamente. E Mas portanto quando o parece-me Martim interessante volta- na Liga Portuguesa. Quando o Martim voltar também acho que não. Aquele lugar Também à acho que o direita está assegurado. Também acho que o Martim ocupa isso. Portanto, pode ser interessante aproveitar isso para juntar Rodrigo Moura e Fábio Vieira atrás do ponta de lança. Sim, sim, sim. Atrás de Samu. Acredito que é o E que caso. eu gosto de ver isso. E acho que se criarem rotinas interessantes para os dois não ocuparem o mesmo espaço, porque o ADN futebolístico dos dois é o mesmo, não é? Completamente. Portanto, treinando isso com PP na direita, com o Fábio Vieira e Rodrigo Moura atrás do ponta de lança, acho que o Porto pode ganhar muito nesse último terço, nessa tal, como tu falavas, na chegada de bola a Samu. O ao próprio finalizador. Eustáquio já jogou em tantas posições também o Eustáquio com o Martín Anselmi. É o Joker da Anselmi. Exato. Eustáquio é claramente o jogador de treinador, ou seja, que vai para dentro e que é a transposição do treinador para dentro do Porque campo. posicionalmente percebe o que é que o Martín Anselmi quer de cada posição. Por isso sim, nós Verdade, vamos a voltar a acreditar. Eu acredito que o Porto vai vencer frente à Eu Roma, também apesar acho, de ser eu também audaz. acredito, eu também acredito. E isto é um grande momento também para Martín Anselmi. Competições europeias é diferente jogar de Libertadores e que já venceu a Sul-Americana com o Independente Del Valle. Sem dúvida, Por Alex. isso vamos ver. e vamos Até ser nisso é um momento de positivo. afirmação para Anselmi, não só no Porto, para Portugal e para a Europa. Exatamente. Verdade. Então aqui vamos agora Vamos falar... os dois então no Porto a vencer. Exatamente, Pedro. É audaz, mas bora acreditar. Eu acho que sim, acho que é bem possível. Vamos falar aqui, Alex, porque falámos em alternativas e em confortabilidade ou não no sistema tático. O que é que achamos deste Sporting? Primeiro quero dar mérito ao Aroca de Vasco Seabra. Acho Primeiro, que é bem uma dado excelente o mérito, equipa. exatamente. Okay? 4 vitórias nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esteve em zona de promoção quando começou E agora está muito melhor. está em 12º. Verdade. E também é bom ver Henrique Araújo, é um jogador que já está melhorado. Jason, David Simão, tem lá- uma classe. Se lá com outras funções a jogar mais à frente do que jogava antes, no 4-3-3 do Aroca ou como duplo pivô do E meio campo. Chico Lamba, que impressionou-me muito. Joga a média defensiva e a central.
central e está em casa agora no Aroca. Atenção, é a primeira época de Chico Lamba no futebol profissional. Frente Ele a jogava muito no Gyökeres. Sporting B. E o Chico Lamba tem feito exibições muito, muito boas mesmo. Eu adorei ver. Muito seguras, acima de tudo muito seguras, mas também com detalhes técnicos interessantes para uma defesa central. Portanto, Exatamente. foi mais uma boa exibição de Chico Lamba, concordo contigo. Alcochete? De facto, Made in Alcochete. exatamente. E de facto o Aroca tem aqui um naipe de jogadores com qualidade técnica para poder jogar como jogou em Alvalade. Exatamente, Pedro. Portanto, também assumindo alguma bola e algum risco. E falando de Chico Lamba, eu quero dar este foco a João Simões, porque aos 18 anos já tem uma responsabilidade enorme nesta equipa. Perante as ausências, a maturidade, e Rui Borges disse, será um líder natural para tudo aquilo que é enquanto jogador e pessoa. Certo. Não é só como jogador, Também o valoriza é como pessoa, certo, é humilde, certo. sabe a posição em campo, sabe como melhorar e aceita-o. A evolução que Conrad Arder e João Simões estão a ter no Sporting É verdade. tem de ser destacada, não é só Giovanni Kenda. E Fresneda também, já agora. Já destacámos aqui a semana passada, eu sei. E outro dado estatístico é de loucos que eu quero referir aqui no pre-bet show, porque eu acho que o Rui Borges está a ser apontado o dedo incorretamente, ok? Houve uma comentadora que disse que ele já pode ser chamado flop, e eu discordo completamente, porque sim, olha Acho só que isto. cedo. Só 7 jogadores desta época no Sporting não tiveram lesões ou vermelhos. E 2 deles são guarda-redes, Rui Silva e Calai, Fresneda, Maxi, Trincão, Arder e Biel, que acabou de chegar. Sim, Só que 7 chegou jogadores, agora. Pedro, num plantel sim. inteiro. Por isso é natural que existe problemas e soluções estão a vir agora. Eu também. acho que temos que olhar para a big picture, para o panorama geral. E, Sim. portanto, Rui Borges chegou há um mês e meio. Exato. Portanto, é um mês e meio de competição pelo Sporting. Vinha a fazer um belíssimo trabalho no Vitória Sport Clube. Transpõe esse trabalho, catapulta para o Sporting. E neste mês e meio ainda não houve um único jogo em que o Rui Borges conseguisse ter todo o seu plantel disponível. Exato. Ou, no mínimo, um 11 mais próximo daquilo que é o 11 titular, se todos estiverem bem. Exatamente. Sem castigos e sem lesões. Portanto, eu por aqui tenho que dizer... é precipitado, na minha opinião, dizer isso sobre o Rui Borges. Portanto, ele tem, Alex, esse mês e meio com várias experiências, Sim. porque foi obrigado a fazê-lo. Parece-me que agora, a seguir este jogo em Dortmund, da segunda mão, até à pausa das seleções, estão a um calendário de 4-5 jogos que lhe poderão, para mim, ser mais favorável para o Sporting ganhar embalagem de E vitória. é inegável que existem jogadores que foram valorizados com o Rui Borges. Individualmente Fresneda, João Simões, Conrad Arder, ninguém pode... Maxi Araújo. Maxi Araújo, Araújo, atenção. que está a jogar agora a defesa esquerda. Ia jogar Muita muito bem. raça. Ia jogar muito bem. Muita raça, dá tudo em campo. Verdade. É espetacular. Um dos jogadores que não se lesionou foi Sim, castigado esta Sem época dúvida, também. Alex, sem dúvida. Por isso, sim, Conrad Arder, 10 gols e 5 assistências. É um super sub. O Arder é um super sub. sub? Não é titular agora ao lado de Gyökeres? Não, eu acho que é, atenção, mas tem sido um super sub. Sim, Sempre sim, que sim, salta sim. do banco, mais cedo ou mais tarde acaba por ter influência neste jogo, marca um gol e faz uma E assistência. juntos resultam muito bem. Ele faz um gol e uma assistência. Eu acho que juntos resultam bem. Aliás, eu disse aqui na semana passada, na minha opinião, no jogo contra o Dortmund em casa, não me tinha escandalizado se tivesse jogado quando Gyökeres entra, se Arder se tem mantido em campo. Exatamente. Eu aí acho que o Rui Borges teve um erro de leitura que já não terá mais. Exato. E não teve no fim de semana. Percebeu que podem perfeitamente jogar os dois juntos e que Arder traz coisas diferentes e que fazem e que beneficiam um e E o outro. Trincão outra vez defensivamente a fazer sprints até aos 90 é surreal. E a marcar. Exatamente. Trincão está com o pé quente. Deixa-me dizer-te, Alex, só que eu acho que o Sporting será eliminado neste playoff da Liga dos Campeões. É uma desvantagem gigantesca. E sabe o milagre? Pode acontecer, esperemos que sim. Eu acho que não perdem Dortmund. Sim, sim, sim. Eu vou aqui com um X. Ok. Este Dortmund provou ainda este fim de semana que é uma equipa que não é nada sólida. É Portanto, verdade, Pedro. num bom dia do Sporting, em mais um mau dia de Dortmund. E sabes quem Pode provou que acontecer também tudo. é sólido? O Benfica, porque está a 5ª vitória consecutiva e 2 jogos, segundo jogo sem sofrer Clean golos. sheets, 2 jogos fora, 2 deslocações difíceis. É Uma verdade. Mónaco para a Champions, com o tal recorde que tu referiste aqui na semana passada, das 4 vitórias em 5 jogos de Liga dos Campeões fora, numa edição, é recorde na história do Benfica, É e é um verdade. belíssimo recorde. E depois vai ao Santa Clara, aos Açores, numa das locações mais difíceis do campeonato e vence com solidez. Eu quero dar o destaque a Anatoly Trubin, porque E a Anatoly merece, Trubin e merece. salvou a vitória Segurou do a Benfica. equipa, segurou o Benfica na primeira parte. É um luxo verdade. o Benfica ter André Gomes e Anatoly Trubin, 2 dos guarda-redes, melhores guarda-redes jovens que podem ter. É fantástico. Formação do Seixal e Anatoly Trubin, que foi uma excelente compra ao Shakhtar na altura. Trubin no Mónaco e no sábado nos Açores teve exibições de guarda-redes de equipa grande. Foi chamado a intervir 2-3 vezes e agarrou a equipa, aguentou Exatamente. a equipa no resultado. E isso também deu confiança para o Benfica, com um clean sheet, como tu referiste Exato. bem, ganhar mais confiança com bola e ir para a frente. E é por isso que eu tenho de dar aqui um destaque, Alex, porque já me tinhas falado dele e falaste aqui no Pre-Bet Show. Eu gostei, obviamente gostámos da entrada de Bruma. Bruma, foi o que nós dissemos aqui, é uma contratação segura. É um Sim. jogador que está no seu melhor ano da carreira.
está a definir muito melhor no último terço, no último passe e no golo. Verdade. Aqui está ele, estreia titular pelo Benfica, golo da vitória, verdade. golo importante. Tem aquela energia e aquele 1 para 1 que o Benfica precisa muito. Verdade. Aquela imprevisibilidade. O Bruma gosta de arriscar e se perder o primeiro ou o segundo lance, ele arrisca no terceiro e no quarto sem problemas. E Samuel Dal a jogar bem nas ambas Era as isso que eu alas. te ia perguntar agora. E Samuel Dal, Alex, titular, Sim. numa posição que nós não estávamos à espera, nos dois lados, nos dois corredores, sim. e jogou muito bem, não é? Estreia positiva. E eu também adorei Leandro Santos. Eu acho que Leandro Santos deu garantias e foi as duas estreias a titular de ambos. Verdade. Por isso, eu acho que o Benfica, a nível de laterais, está muito bem e ver Carreras e Samuel Dal resulta jogarem juntos também foi bom ver. E gostaste de ver Bruno Lage também sem hesitações na conferência de imprensa do jogo a assumir. É Leandro Santos que vai jogar. Exatamente. E agora, perante a lesão de Florentino, que sim, também estava castigado para o jogo com o Mónaco, O Benfica está com um Nuno problema em campo. Félix ou Rafael Luiz. Eu preferia Rafael Luiz, porque Rafael Luiz e Coxu, o critério de passe ia ser muito bom de ver. Aqueles passos Achas que juntos canhotos. o Benfica com bola cresceria? Mas eu acredito que Nuno Félix é o que dá mais garantias a nível defensivo, ok? Mas Certo. eu acho que o Rafael Luiz é algo que eu quero ver tanto, Pedro. Alex, Vendo os jogos da B do então Benfica. tu achas que, por exemplo, o Benfica, nós já fizemos a divisão na semana passada nesta eliminatória de Benfica-Mónaco. O Mónaco goleou Nantes 7-1. Exatamente. O Benfica está algo desfalcado, o Mónaco também vem algo desfalcado. Sim. E eu queria te perguntar só, tendo em conta os reforços e agora as lesões, que alternativas é que achas que Bruno Lage terá já para este jogo com o Mónaco? Porque para este jogo há Leandro Barreira e Coxu, os dois disponíveis, não há o resto. Mas depois para o jogo com o Boa Vista, que faremos a antevisão Barreira no está próximo castigado, episódio, sim. não há Barreira. Eu penso que gostava de ver Rafael Luiz a jogar no jogo frente ao Boa Vista, mas eu penso que irá ser a aposta Coxu e Leandro Barreira na Champions como League. dupla. E se calhar há Meduni como segundo avançado à frente de Coxu e de Pode Barreira. ser que sim, pode ser Que é a que sim, posição que eu e Pedro. tu achamos em que ele rende mais. E André Sheldrup, sem dúvida, envolvido no jogo da Champions League, pelo menos. Também acho que sim. Sheldrup está num bom momento de forma e será titular, parece-me, contra o Mónaco. E falando aqui em bom momento de forma, Champions League, eu vou começar aqui a dizer Juventus de Tiago Mota a vencer o Inter. E de Renato Veiga. E com portugueses em destaque, foi Renato Veiga e Chico Conceição a marcar. E quem é que assistiu? Colomwani, que está numa forma espetacular. O Colomwani chegou com tudo às Juventus. É o ponta de lança que Tiago Mota precisou a para peça que revolucionar faltava no ataque das Juventus. Completamente. Locatelli agora a jogar ao lado de Weston McKennie. Estão todos inspirados, Pedro. Gatti e Renato Veiga é uma dupla fantástica. Finalmente o Alex está contente com as Juventus esta época. Exato. E nos primeiros 5 jogos, Colomwani, 5 golos e uma assistência. Eu estou tão feliz porque falava-se que Tiago Mota podia sair. Eu tenho amigos meus da velha senhora, my friend Luca, JFTV, e ele estava já preocupado. E se o Lucas está preocupado, eu já estava também. E com o Cambiasso também falava-se muito. Por isso agora eu acho que a Juventus está em subida e apesar de ser um adversário difícil, PSV com Luke de Jong capitão, alternativas nas alas, Noah Lang, Bakayoko, Gustil e Sabari podem jogar no meio. Joey Veerman, Ryan Flamengo a central, são vários nomes muito bons. A equipa do PSV, anotem estes nomes que o Alex esteve aqui a elencar, porque o PSV tem muito talento. O Johan Bakayoko vai dar o salto sem dúvida. Lembrem-se de quando falámos os dois do PSV, na altura quando o Sporting jogou em Eindhoven. Exatamente. E pegando nesse jogo, mas também na época que o PSV está a fazer, e nos jogos que está a fazer na Liga dos Campeões, vão vencer a Liga uma equipa com muito talento. Eu, ao contrário do Alex, acredito que o PSV vai virar esta eliminatória em Eindhoven e vai passar. Porém, eu disse isto há uma semana e meia. É que, entretanto, a Juventus encarrilou neste bom momento que o Alex fala com Renato Veiga a titular, que eu acho que, e tenho de dar este destaque, portugueses, por favor, Renato Veiga fez muito bem para a Juventus porque arranjou o seu espaço. Exato. E eu acho que ele é a dupla perfeita com Gatti. Gatti é um líder naquela defesa, é um líder naquela equipa, mas não dá boa saída de bola às Juventus. Mas é bom o suficiente para estar lá. Sem dúvida. Mas não é tão bom como o Renato Veiga à esquerda. Ele dá umas coisas, Renato Veiga dá outras. Eu acho que é a dupla que Tiago Mota tem à disposição que melhor se complementa. Exatamente. E portanto, Renato Veiga, olha, vou dar um exemplo. No jogo contra o PSV, foi o jogador, não foi o defesa, foi o jogador da Juventus com mais passos e mais passos acertados. Bem dito. Ou seja, isto também diz muito da qualidade de Renato Veiga na saída de bola da Juventus. E isto dá outras coisas à Juventus que, e pegamos no jogo com o Benfica, por exemplo, que foi a última derrota da Juve, que a Juve não conseguia sair tão bem na primeira fase de construção. Exatamente. E falas em acertar, há um destaque que eu quero dar, porque o PSG ainda está no play-off e nós dissemos que iam dominar o Brest. Já está nos oitavos. Exato. O Paris Saint-Germain tem um pé e meio nos oitavos. Mas tem de ser destacado Luís Campos, que é dos melhores diretores desportivos do mundo do futebol e acertou em cheio em todas as contratações que fez este verão. Os reforços deste ano, impressionante. Alex. João Neves, Desiree Doué, Safonov, William Pacho, um grande central do Equador. O equatoriano. E
Kvisha Kvaratskhelia, porque sim, isto vai dar muito certo também a falso não havia dúvidas, não é? Isto é um mercado de excelência quando Kylian Mbappé sai, acertarem todos os jogadores contratados. Eu até digo assim, este Paris Saint-Germain jovem e cheio de talento é para mim um dos candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Sem dúvida alguma, e vamos falar mais disso nos próximos podcasts. Sim, porque não é, quando Pedro? passarmos agora esta fase de playoff e percebermos o encarrilamento do sorteio da Champions. E também quem acertou foi o AC Milan, com o Santi Jiménez, com 2 golos e uma assistência em 241 minutos. O ataque do Milan funciona muito melhor, Alex. Nós aqui prevíamos que Santiago Jiménez ia ser um belíssimo reforço para o Milan, João Félix também, e de facto é um ataque que se complementa. Exatamente. Aquelas trocas posicionais no ataque entre João Félix e Jiménez, Rafael Leão a vir de fora para dentro, ou a ganhar a linha. É uma equipa E cheia de Gianni qualidade Reinders, um técnica. dos médios que entra sempre na área para finalizar. Exatamente. É uma equipa, o que tu disseste agora, é uma equipa Cheia de qualidade técnica. E portanto, quando tem bola, Fofana é o jogador com menos qualidade técnica. mas que é importante. Mas defensivamente Exatamente, é necessário. Exato, ao lado de Reinders. Há ali uma complementaridade Cumpre o papel. melhor neste Milan agora. Eu consigo Exatamente. ver o Milan a crescer com esta base. Eu Com esta também base. acho, eu também e não é acho. só crescer esta época, é crescer no futuro. E quem não cresce, Médio prazo. Pedro, é o Manchester United na Liga Europa dar este toque, ok? Mas sim, o Manchester United está com Ruben só na Amorim, Liga Europa, 21 Alex. jogos, 9 vitórias, 9 derrotas, 3 empates. O Ruben Amorim sai do Sporting com um registro na Liga de 78% de vitórias e agora o Man United tem um registro de 29% de vitórias. Isto é escandaloso e o Man United está a lutar para a FA Cup, o adversário vai ser o Fulham, Sim. e está a lutar para a Liga Para Europa. ganhar a Liga Europa, sim. E o adversário é o Tottenham, que perdeu este fim de semana com E eu eles. acho que o grande foco, Alex, aqui temos que ser honestos, nós gostamos muito de Ruben Amorim, sempre elogiamos aqui, mas Sim. temos que ser aqui, diria, pragmáticos. Sim. Tendo em conta a Sai desgraça para a que está a ser esta Premier League do Man United, e agora com o Ruben Amorim também, o foco principal tem que ser a Liga Europa. Exatamente. Porque sim, se conseguirem Champions League, 20% dos lucros ficam 20% acima do que está na Liga E Europa. vencem na Liga Europa, vão diretamente à Liga dos E eu Campeões. quero Portanto, referir, porque sim, o Fenerbahçe joga frente ao e é Anderlecht e, justo temos o referir. José Mourinho. E ganhou 3-0 na mão. Eu fui ver os dados estatísticos disto. O Mourinho, o Fenerbahçe de Mourinho já não perde há 14 jogos, está com 11 vitórias, ok, nestes 14 jogos sem perder, 5 Está em vitórias grande, está em seguidas. El Nesri, 19 gols em 21 jogos, e depois tivemos contratações de Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos. Isto é para atacar Dois a excelentes defesas Liga centrais. Europa. Anderson Talisca, que é um antigo amor de José Mourinho e que está a resultar. Não se surpreendem se o Fenerbahçe estiver nas meias finais da Liga Europa. E eu digo já, Só eu, quero ao dizer dia isto. de hoje, considero o Fenerbahçe muito mais candidato do que eu, no início da época, quando fizemos previsões, considerava. E até o Frankfurt, também é outra equipa, apesar do Omar Marmoush sair, há Canuzuna, há o Sim, sim, sim. Gulgitique, mas nós vamos falar mais nos próximos podcasts de todos estes dados. Vamos sim, senhor Alex. Após passar este playoff de Champions League da Europa, vamos olhar com muito mais foco para então quem é que ficou na Liga dos Campeões, quem é que ficou na Liga Europa e a partir daí qual é o emparelhamento e quem poderá ou não E chegar falas à em fase olhar final, com- às fases mais adiantadas da Liga Europa e da Champions. E falas em olhar com foco, temos de olhar com foco num 11 combinado de Vamos lá a Real esse. Madrid frente a Man City, que nós temos aqui a melhor equipa de produção em Portugal e arredores, sem dúvida A partir alguma. de agora, olhem bem para trás de mim do Alex. Exatamente, em que nos vamos desafiar a Isso é escolher cada espetacular. um dos jogadores que jogou no último jogo do Real frente ao Man City. Foi Isso. esse o critério. Peguem no que o Alex disse. Foca aí em casa, malta que está a ver o primeiro show. O 11 combinado de Real Madrid, Man City, para este jogo da segunda mão do playoff da Exatamente, Champions, Pedro. é pegando nos dois 11 da Exato. primeira mão. Então, Courtois, Ederson, Courtois. Courtois, Ferland Mendy e Gvardiol. Vardiol. Gvardiol. Na dupla de centrais, Alex, temos Asensio ou Ake? Asensio. Eu vou Nathan Ake. Ah! Chouameni ou Ruben Dias? Ruben Dias. Ruben Dias, naturalmente, Para- aqui não há dúvida nenhuma. Mas Rudiger pode jogar. Só Rudiger quero pode dizer jogar. isso. Mas vai Ruben Dias. Sim, sim, Pegámos sim. nos 11 do último da primeira mão. Pois, Valverde Akanji. eu aqui não tenho dúvidas. Ah, Valverde. Fede Valverde. Ah, ok, ok. Fede Valverde, e se Fede Valverde estivesse no meio campo, eu também escolheria Valverde. Exato. E É um jogador importantíssimo no Real Estou Madrid. igual, estou igual. Depois, Alex, no meio campo aí sim, Camavinga contra John Stones. Foram os dois médios mais recuados na primeira mão. Difícil. Devido a lesões, vou dizer Stones. O mesmo critério. Eu escolhi aqui Stones por causa desse critério e porque acho que Stones, se o Man City tiver hipóteses no Bernabéu, Sim, Stones sim, vai ter sim. que ser importante neste Concordo jogo. plenamente, Pedro. Depois, Alex, ainda no meio campo, Dani Ceballos e Bernardo Silva. Bernardo Silva, apesar de Ceballos ser dos jogadores mais subvalorizados no futebol. E está agora num bom momento de forma no Real Madrid, mas eu vou Bernardo É Silva. por isso que Ceballos e Vasquez estão no Real. Eles percebem a cultura e querem ser campeões E são sempre no muito Real. úteis à sua equipa, é verdade. Exatamente. Mas eu vou Bernardo Silva, tu também, e depois Ah... Jude Bellingham, Kevin De Bruyne. Eu acho que aqui vai haver mais dúvidas entre nós e no, O e no quê? espectro dos É primeiros shows. Jude Bellingham, claramente. Para mim tem mais Jude Bellingham, claramente, mas se olharmos à carreira toda de Kevin De Bruyne, ok, percebes? ok. Sim, E sim, à qualidade sim, sim, inata de Kevin De Bruyne, agora, no momento, eu tenho de dizer Jude Bellingham. Jude Bellingham, sem Claro, dúvida claro. alguma. Sim, sim. Jude Bellingham. Depois no ataque, Alex,
Vini Júnior, Jack Grealish. Vini Júnior. Isto aqui é um pro forma. Vini Júnior all the way. Que foi eu achei tão parvo do City provocarem daquela maneira ao Vini. Nem para ser viram homem o do jogo que ele fez, exatamente, MVP, tal e Eu qual. não entendo. No empteado. Depois, eu gosto sempre de dar esta provocação. Depois, Rodrigo e Savinho. Rodrigo também. all the way. All the way, all Rodrigo the way. é um dos jogadores mais subvalorizados, não é no Real Madrid, é no mundo. Exato. E ele, de facto, é dos jogadores no Real Madrid que tem um rendimento melhor jogo após E jogo. as pessoas É regular. focam Mbappé, Vini, Bellingham Mas e o Rodrigo, exatamente. Exatamente. E Boa aqui escolha. é mais difícil, sem Esta é dúvida. muito difícil. Mbappé ou Erling Haaland? Eu vou com Kylian Mbappé. Eu vou com Kylian Mbappé Já está também. em casa. Já está em casa. Porquê? E digo já porquê. Porque eu repito-me no que disse a semana passada, eu acho que o Real Madrid vai passar, e o Real Madrid passando, já sabemos, é o Real Champions League Madrid, e para vencer a Champions tem que ser com Kylian Mbappé em grande. E claramente nota-se que se houver um vencedor, o próximo vencedor do Ballon d'Or do Real Madrid vai ser Kylian Mbappé. Depende um bocado da Champions, não é? Mas Kylian Mbappé, em Já boa tem esse forma, protagonismo. vai fazer essa diferença. Eu também acho que Exatamente, sim. Pedro. Alex, já agora temos que fazer essa escolha, que é, aqui estão dois senhores, dois autênticos senhores do futebol mundial, da história do futebol mundial, Carlo Ancelotti e o Pep Guardiola. E a minha pergunta é esta: tu queres escolher momento atual ou queres escolher gosto pessoal? Ou então não vá, escolhe tu, escolho eu, cada um se justifica. Vá. Gosto pessoal, eu vou com Pep Guardiola. Eu vou Pep Guardiola. Eu vou Pep Guardiola também. Exato. Eu vou Pep Pedro. Guardiola também. É porque ele é... Todo o mérito a Ancelotti, um treinador fabuloso, dos melhores do mundo, da história do futebol, não há dúvida nenhuma. Mas E eu tenho pena do Guardiola porque notava-se que ele confiou em Gundogan, em Kovacic, em Bernardo Silva, em Walker, mas em janeiro disse não. Eu tenho de contratar preciso novos de sangue jogadores. novo para a equipa. Exatamente. Eu vou Pep Guardiola também. Exatamente. Mais gosto pessoal e também, quer dizer, e o histórico de Guardiola no futebol mundial. E digo não há as dúvida vossas nenhuma escolhas também. nos comentários do É YouTube, isso, não é? escolha o 11, mas também o treinador. Então aqui vamos a abrir, Pedro, nas jornadas a prever, Vamos lá, que é vamos lá, sempre vamos um lá. grande destaque. Aston Villa, Liverpool, Liverpool 2. Liverpool 2. Espero eu com o Salah a marcar, porque eu dei triple captain no Salah esta jornada. Esta dupla jornada para o Liverpool. E PSV Juventus, eu vou X. PSV Juventus. Juve não perde. Pronto, eu vou um PSV. Porque eu acho que o PSV vai dar a volta, já te disse isto. Vou um PSV, a odd para o PSV. Atenção, isto é uma eliminatória Ui, tripla. 3,50. Repara, Alex. A odd do empate. 2,27 para o PSV ganhar. 3,50 empate, 2,81 para o Juve ganhar. Muito interessante, Portanto, muito interessante. Eu vou PSV 1. E aqui depois o Real... Foste X? X, Foste 3,50. E Real Madrid Man City, a odd do Real é favorito, 1,82. É favoritão. O Real Madrid, Com tanta 1,82. provocação no MTAD, agora vão ter de reagir no Santiago Bernabéu. Mas eu vou Real Madrid na mesma. Exato, Tu acabaste de dizer dois nomes que Santiago Bernabéu tem muito peso na Liga dos Campeões. Exatamente. Eu vou Real Madrid 1 também. E Alex, fomos aqui à Libertadores. Fomos ao Gás, não é? Exatamente. Fomos a uma- Alianza Lima frente ao Boca Juniors. uma competição que eu e tu adoramos Sim, e que sim, estamos sim. sempre muito atentos. Isto são as fases ainda para chegada à fase de E o grupos Boca que está com o André Herrera agora. um Boca que se reforçou esta época. O Boca tem feito épocas um bocadinho penosas 20 nos milhões últimos anos. gastos, que é muito Investiu dinheiro. para aquilo que é o futebol sul-americano, é muito dinheiro 20 milhões investido de euros. em reforços, precisamente. Alex, eu vou Boca Juniors 2 Eu vou também, porque eu vou quero ver. ver o Boca Juniors na Libertadores. Eu também na fase acho. final da Eu acho que o Libertadores. Boca Juniors também vê-se este jogo. Sim, E temos Pedro. aqui dois jogos de Liga Europa, Alex, da primeira Um da slot, Conference. quinta-feira. Um da Conference. Desculpa, um da Liga Europa, um da Conference, exatamente. Mas teríamos de referir e já vão perceber. Galatasaray AZ primeiro, eu vou empate. O AZ passa. Eu acho que o Galatasaray vence. Vou um Galatasaray, mas o AZ vem com uma vantagem de 4-1 da primeira mão. É verdade. Portanto, acho que o AZ passa, ao contrário do que eu achava quando fizemos a previsão, mas Galatasaray vence. E Real Betis Ghent, eu acho que Real Vou Betis Betis vence com com o um gol de Masterclass. Anthony. Exatamente. Três Pá. vezes homem do jogo nos últimos 4 jogos. Isto Bom, é Alex, espetacular. eu vou dizer uma coisa. Sai O Man bom. United tem que ir à bruxa. O Man United tem que ir à bruxa. Porque isto é surreal. Mas é bom para o Ruben, para vender o Anthony, para vender o Rashford. Sim, já agora que se para- valorizem, os jogadores estão fora, não é? Porque os contratos, ninguém queria contratar Verdade. os contratos com a forma que estavam no United. Por isso, Ruben, há algo positivo Olha, nestes eu vou dizer empréstimos. uma coisa, e que termino com isto, Alex, na minha participação no episódio 2, que é o Man United tem que ir à bruxa, acima de tudo, não. Isto é um sinal bem claro de que a culpa é bem maior do que de treinadores e de jogadores do Man United. Mas a bruxa se calhar pegou a Amad Diallo, Pedro, porque se estar lesão. lesionado a época toda, Verdade. o melhor jogador com o Ruben Amorim até agora esta época. Mas é isso, a É tónica azar. que eu deixo para os adeptos do Man United que nos acompanham é que a culpa do momento atual e das últimas largas épocas do Man United não é bem superior Exato. a meramente jogadores e treinadores, E porque vamos reparem, falar os disto jogadores nos que saem de lá rendem nos outros clubes. Exatamente, e vamos falar no mais futuro disso no sobre futuro. exatamente. Vamos falar no futuro, Alex, e agora damos aqui um abraço à nossa malta. Merecido. Demos no início, damos agora no final. Fiquem aí esta semana para verem este Private Show. Já sabem, mais uma semana com jornada dupla aqui na nossa casa do Private Show. Um grande abraço a todos. Comentem e, acima de tudo, Alex, sejam o quê? Audazes. Obrigado, pessoal.